Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. E aí, 6º ano, fizeram toda a minha atividade? Sentiram dúvida? Como que foi? Vamos começar as correções? Então, vamos lá. Número 53. Determine o resto em cada divisão. Olha só. 236 dividido por 4, eu fiz os cálculos aqui, ó. 23 por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 23 menos 23. Desço 6. 36 por 4, 9. 9 vezes 4, 36. O resto é 0. Se 236, o resto é 0, se eu excedi uma unidade aqui, foi 237, o resto vai ser 1, gente. Isso é lógico. Se eu excedi aqui, ó, 2 unidades, o resto vai ser 2. Se eu excedi 3 unidades, o resto vai ser 3. Você fazendo essa primeira aqui, você nem precisava ter feito as demais. Você saberia qual o resto de cada uma. Então, a regra de divisibilidade do 4, ela é o seguinte, vocês viram isso ano passado, que todo número terminado em 00, ou cujos 2 últimos números formem um número divisível por 4, ele também será divisível por 4. Então, olha aqui, ó. Aqui, vamos ler primeiro, né? Agora, observe os cálculos realizados e determine o resto em... Gente, 242. Vamos analisar os 2 últimos números. Eles formam o 42. Depois de 36, qual que é o próximo múltiplo de 4? Presta atenção. Não é o 40? Então, o 2 aqui está excedendo. Então, o resto aqui, ó, vamos lá, só pode ser 2. Porque quando eu falo em múltiplos, o resto seria 0. Se fosse 240, o resto seria 0. Mas aqui, ó, excedeu 2 algarismos. 2 algarismos, desculpa, 2 unidades. Aqui, 245. Depois de 40, qual que é o próximo múltiplo de 4? Não é 44? 45 excedeu 1 unidade. Tá vendo? Olha aqui, 40 para 43 excedeu 3 unidades. E o 44, professora? 44 não, 44 já é múltiplo, então 244 também é. Então o resto é 0. E o 47 excedeu 3 unidades do 44. Entenderam? Bem tranquilo, né, gente? Bem lógico. Quais os possíveis restos da divisão de um número natural por 4? E na divisão por 5? Gente, o resto, ele nunca pode ser maior ou igual ao divisor, senão daria para você dividir mais uma vez. Então, por 4, só pode ser o quê? 0, 1, 2 ou 3. O resto só pode ser um desses números. E por 5, o resto só pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Não pode ser diferente desses números, tá bom? Número 54. Até certo momento de um jogo de videogame com 18 fases, Hélio conquistou 570 pontos. Vamos lá, gente. São 18 fases. Ele já conquistou 570. Se cada fase é passada a obter 65 pontos, em que fase do jogo Hélio está? Você tem que pensar que ele já entra na primeira fase. Depois de 65 pontos, olha só, eu fiz até a tabelinha para vocês. Depois de 65 pontos, ele passa para a segunda. Depois de mais 65 para a terceira. Mais 65 para a quarta. E assim por diante. Quando ele alcançou 520 pontos, ele foi para a nona. Para ele alcançar a 10ª, ele precisa estar com 585, mas só que ele só tem 570. Então, ele continua na nona fase. Quantos pontos são necessários para Hélio começar a próxima fase? Olha só, para a próxima fase são necessários 585 pontos, não são? Então, olha só, 585 menos 570, 15 pontos. Por quê? Porque o Hélio já estava com 570 pontos. Professora, não era com 520? Não, não. Aqui foi onde ele alcançou a nona fase. Mas ele já estava com 570, tá vendo? Então, para passar para a 10ª, ele precisava estar com 585. Então, 585 menos 570, 15 pontos, ok? Quantos pontos Hélio ainda precisa para conquistar, para cumprir todas as fases? Gente, olha só. Todas as fases são 65 vezes 18, que é 1170.
O Hélio já tem quantos? 570. Então, ele precisa ainda de 600 pontos. Uma subtração aqui. Bem tranquilinho, não é? Essa é uma atividade que requer, ela é tranquila, ela é fácil, mas se você não prestar atenção, você erra, tá? Olha só. Organizando-se em duplas ou em trios, os alunos de uma sala de aula não ficariam alunos sem grupo. Quantos alunos havia nessa turma, sabendo que eram mais de 40 e menos que 45? Então, gente, ou era 41, ou 42, ou 43, ou 44. Porque se é maior do que 40 e menor do que 45, só podem ser esses 4 números. E estava organizado em duplas ou em trios, ok? Duplas ou em trios. Então, tem que ser um número divisível por 2 ou por 3. Gente, qual que é a regra de divisibilidade do 2? Para ser divisível por 2, o número tem que ser par. Então, de cara, eu já excluo 41 e já excluo 43. E por 3, a soma dos algarismos tem que dar o número divisível por 3. Olha só. 4 mais 2, 6. Aqui 4 mais 4, 8. 44 não é divisível por 3. 42 é. Então, tem 42 alunos. Tá ok? 56. Arredonde o dividendo à centena mais próxima e em seguida efetue cada cálculo. Gente, olha só, o dividendo é o número que vai dividir aqui, ó, tá vendo? A centena mais próxima dele é 200, não é? 200 dividido por 2 é 100. Se eu calcular exatamente, a resposta dá 99. Bem próximo, não é? 4.016. A centena mais próxima é 4.000. Dividido por 4 dá 1.000. Se eu for calcular 4.016 por 4, dá 1.004. Tá vendo como fica próximo? 985 dividido por 5, a centena mais próxima é 1.000. Dividido por 5 dá 200. Se eu for fazer 985 por 5, dá 197. É só para te mostrar como que fica bem aproximado o valor. 870 dividido por 30, a dezena mais próxima é 900. Dividido por 30 dá 30. Se eu fizer, cadê aqui, 870 por 30, vai dar 29 e o resto vai ser 0, ok? Próximo, 1.632 por 16, vai dar 102. Se eu fosse arredondar, seria 1.600 por 16, que dá 100. Também muito próximo. A questão número 57 é uma questão que envolve calculadora também. Olha só. Utilizando uma calculadora, vamos obter o quociente natural e o resto. Aí tá falando pedindo o que para você? O número obtido nesse caso, 6, corresponde ao resto da divisão. Agora, utilize uma calculadora e determine o quociente e o resto. O quociente é o que, gente? A resposta, e o resto é o resto da divisão. Então, esse eu coloquei só as respostas, porque é para você fazer numa calculadora, tá bom? Vamos falar agora, gente, sobre... então aqui encerrou a minha correção. Dei menos exercícios dessa vez, foi mais tranquilo. Espero que todos tenham feito, foi bem interessante, é bem tranquilo mesmo. Agora, deixa eu até consertar o tranquilo que eu falo, porque não são atividades difíceis, mas são atividades maldosas. Se você não prestar atenção, você não acerta. Então, tem que prestar muita atenção, tá bom? Nós vamos falar agora sobre multiplicação e divisão como operações inversas. Gente, da mesma forma que a adição e a subtração são inversas, a multiplicação e a divisão também. E olha só, se 12 vezes 4 dá 48, 48 dividido por 4 dá 12. Você tem que saber que isso acontece sempre, 100% dos casos. Olha só, mais um exemplo. 12 vezes 4, 48. 48 dividido por 4, 12. 15 vezes 7, 105. 105 dividido por 7, 15. 105 dividido por 15, 7. Tá vendo? Eu posso dividir tanto por esse quanto por esse. É muito interessante, tá? A divisão e a multiplicação são operações inversas e vocês vão utilizar essa propriedade por um bom tempo na vida escolar de vocês. Olha só.
Expressões numéricas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão. Gente, qual é a ordem de resolução? Olha só. Quando tem expressão numérica envolvendo adição, subtração, multiplicação ou divisão, eu sigo a ordem parênteses, colchete e chaves. E dentro do parênteses, qual que é a ordem que eu sigo? Multiplicação ou divisão, adição ou subtração. Isso sempre. A gente fez muito ano passado, muitas expressões mesmo. Vocês eram feras. Agora, eu quero falar com vocês, na página 74 tem uma atividade. Na verdade, não é nem uma atividade. Primeiro é o informativo e depois tem a atividade. Sobre o código de barras. Gente, é muitíssimo interessante. O código de barras, olha só, vamos lá. Ele é composto por uma sequência de números. A primeira parte dessa sequência identifica o país onde o produto foi cadastrado. Olha só. Isso aqui é um código de país. Essa segunda sequência identifica o fabricante. A terceira sequência identifica o produto. E esse último número aqui é o último algarismo, ele é utilizado como dígito verificador. Ele serve para validar a leitura do código. Então, peraí. Esse último dígito é o verificador. Ele serve para validar. Mas como que ele valida? Vamos lá. Como que a gente calcula o dígito verificador? Olha como que ele é. Classificamos os 12 primeiros dígitos de acordo com sua posição. Quais são as posições? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 12º. Aí nós pegamos todos os números que são das posições pares e todos que são da posição ímpar. Eu adiciono todos que são da posição par e multiplico por 3. E somo com todos que são da posição ímpar. Eu vou achar um número e eu arredondo esse número obtido à dezena imediatamente maior. Nesse caso aqui, eu achei o 116 e arredondo para 120. Vem cá e faço 120 menos 116 e acho o código. Olha só. Ai, professora, achei confuso. Então, aqui, ó, fiz um exemplo para vocês, bem detalhado. Vamos supor que esse aqui é o código de barras. Tá vendo? Você tem que enumerar, classificar eles, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, tá vendo? Até o 12º. Esse 6 aqui é o dígito verificador. Vamos comprovar que tá certo? Então, o que eu faço? Eu vou abrir aqui, ó, 3 que multiplica. Eu vou pegar todo o número que ocupa a posição par. Quais são os pares aqui, ó? 2. Não é aqui quais são os pares, não, tá, gente? São os números que ocupam posição pares. Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Todos os números que ocupam essa posição, você vai pegar e somá-los aqui. Essa soma aqui deu 23. E eu vou multiplicar por 3. Por que por 3, professora? Já é já é fixo. Já é uma fórmula. É vezes 3 que você tem que multiplicar. E depois você vai somar com os números que ocupam a posição ímpar. Olha aqui, que é qual? O 7, porque ele ocupa a posição 1. O 9, tá vendo? Porque ele ocupa a posição 3. O 5, porque ele ocupa... O 2, desculpa, porque ele ocupa a posição 5. Você não soma com a posição, você soma com o número que ocupa a posição. Aí, esse cálculo aqui deu 35. Faça a multiplicação primeiro. 3 vezes 23 deu 69. Somo com 35, deu 104. Qual que é a dezena mais próxima de 104? 110. Aí eu subtraio. 110 menos 104 deu 6. Achei o dígito verificador? Deu certinho? Tá vendo como que é tranquilo? Além da gente, assim, acabar tendo conhecimento a mais sobre o código de barras, nós estamos montando o quê? Expressões numéricas. Aí, eu queria deixar para vocês algumas atividades da página 75 e da página 76 do livro. Só que aí eu quero um pouquinho além. Desculpa, eu acho que eu falei errado aqui. Página 75 e 76. Só que eu quero um pouco além. Nessa página, tem na letra E uma seguinte questão. Aqui, ó.
Pesquise em sua casa 2 produtos que apresentem códigos de barras. Em seguida, identifique em cada um deles o país em que esses produtos foram cadastrados e obtenha o dígito verificador por meio dos cálculos apresentados. Igual eu mostrei para vocês que calcula. Então, gente, pega pelo menos 2 produtos, né, que tem um código de barras. Todo produto tem código de barras. E separa, tira uma foto enquanto você estiver fazendo uma fotografia e mande para o WhatsApp da FISADES, né, que é a consultoria que presta serviço para o colégio. Vamos interagir, vamos mostrar que estamos, nesse tempo difícil, estamos todos estudando juntos, estamos todos nos dedicando de verdade. Então, eu quero essa foto durante essa atividade, tá bom? Tenho certeza que vai chegar coisa para mim linda. Vamos encerrar mais uma videoaula nossa. Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.